Olá, 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 boa noite. Boa noite, irmãos e irmãs, Igreja Batista Maranata. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. O pessoal está entrando, eu quero aproveitar também para dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Vocês são muito bem-vindos. Que o Senhor abençoe a vida de vocês por meio da sua palavra. Boa noite a todos. Antes de começar, eu queria eu não sei se todos leram nos grupos sobre o problema técnico que o Steve teve pela manhã, né? Infelizmente, a gente vai ter que aguardar até a próxima terça. Ele tem dado os estudos, a devocional às terças pela manhã e teve alguma falha, algum problema técnico lá, mas se Deus quiser ele está de volta na próxima terça, né? Antes de começar, eu queria orar com os irmãos, e aí a gente tem um estudo, uma palavra pastoral breve, e vamos orar para que Deus fale aos nossos corações. Senhor, mais uma vez nós te louvamos pelo seu cuidado, nós te louvamos pela maneira como o Senhor tem cuidado de nós, tem nos protegido, nos guardado. Principalmente, Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu Filho Jesus Cristo, que Ele é o motivo de estarmos aqui reunidos, Ele que se entregou, que deu a sua vida para que nós pudéssemos fazer parte da sua família, e que privilégio gigantesco. O nosso coração enche de alegria quando lembramos dessas verdades. E obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus presente, um Deus soberano, um Deus amoroso, um Deus sábio, e nada fugiu do seu controle. Então, que o Senhor continue a trabalhar nas nossas vidas, como o Senhor tem feito. Use esse tempo, a sua palavra, o teu servo, para que sejamos mais uma vez desafiados por ti e consolados, porque Cristo já venceu a morte e a nossa esperança está nele. Muito obrigado por tudo, abençoe-nos nessa noite, no nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá, vamos dar início então. Eu queria, se você quiser acompanhar o texto, é um texto muito legal, é um dos livros que eu mais gosto da Bíblia, em particular esse capítulo 3 de Eclesiastes, é um poema, é lindo, né? Esses 8 primeiros versículos. Então, se você quiser acompanhar Eclesiastes 3, a gente vai ler dos versículos 1 a 14. E a palavra de Deus diz: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Que texto maravilhoso que é esse. Agora a gente precisa entender que esse não é
esse texto não é normativo, não é uma norma, não é uma lei, né? A gente não tem que chorar, a gente não tem que fazer guerra, a gente não tem que espalhar pedras, né? O que ele está querendo dizer aqui é que a vida ela é assim, né? Então, na verdade, é o sábio Salomão olhando para a vida do jeito que ela é, a vida como ela é, né? E é um texto lindíssimo, né? Um poema maravilhoso. Então, todas essas coisas que Salomão está falando aqui fazem parte da nossa vida. E nós vemos algumas verdades nesse texto, e eu quero compartilhar com o irmão, com os irmãos, né? Algumas realidades que são importantes para nós, né? A gente tem que discernir essas verdades, essas realidades, e isso vai ajudar como nós lidamos com o nosso tempo, principalmente num tempo difícil que nós estamos passando. Então, a primeira verdade, a primeira realidade que nós vemos é que a vida tem altos e baixos, né? Fica muito claro e nós sabemos disso na prática, né? O problema é que nós esperamos sempre uma vida de calmaria. Nós queremos que não tenha os tempos ruins, os tempos maus, só tempos bons. Não adianta você gritar para o feirante porque não está na época do morango. Eu quero morango, né? Então nós sabemos que tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo certo, né? Existem uns tempos melhores, mais fáceis, né? Existem tempos que parecem mais férias, tempos que parecem mais guerras. Mas o problema, de novo, é que nós queremos sempre calmaria. Então nós temos dificuldade de encarar os tempos difíceis, né? Da perspectiva, à luz da palavra, da perspectiva de Deus. Então, a gente não precisa de muito discernimento para saber que nós temos vivido em um tempo difícil, né? Um colapso social, vamos dizer assim. Todo mundo tem passado aperto, né? Todo mundo em isolamento, todo mundo sofrendo, né? E se fazendo, tentando fazer de tudo para não fazer com que esse vírus se alastre. A questão é que é um tempo difícil, é um tempo complicado. Para uns mais, para outros menos, mas no geral nós estamos vivendo um tempo difícil, né? E Deus, ele, na sua soberania, ele fez tudo isso, né? Deus, ele que determinou todos os tempos. Tudo está no controle de Deus. E ele fez das nossas vidas essa bagunça. Ele fez tudo isso para que possamos enxergar o que é mais importante, aquilo que é mais importante. Então, o fato é que existem, primeiro ponto, primeira realidade, primeira verdade, que existem tempos bons e tempos ruins. E talvez nesse período de colapso social que Deus trouxe, você pode estar se questionando, né? Será que eu aproveitei no tempo em que eu poderia poupar? Será que eu aproveitei no tempo de calmaria para fazer certas coisas que hoje eu não estou fazendo? Será que eu deveria ter amado mais, né? Gastado mais tempo com a família, né? Com Deus? Nós vemos que esses tempos de dificuldades, eles são didáticos, né? Deus, ele tem nos ensinado. Já teve período que você acordou e disse, puxa, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro? O que eu estou fazendo com o meu tempo? Eu não acredito que eu estou gastando tanto tempo, tantos recursos, tanto empenho nessas coisas, né? Então, é importante nós discernirmos o tempo. Tentar não ficar preso no passado. O Sacha falou, né? A nostalgia. A gente não ficar vivendo das lembranças do passado e nem também projetando muito o futuro, né? Mas viver o presente, tentando discernir esse tempo que Deus nos deu e Ele quer nos ensinar, né? E aí nós vamos então para a segunda verdade, a segunda realidade que nós vemos nesse texto. Deus, ele é soberano, né? O tempo pertence a Ele. Todas as coisas vêm das mãos de Deus. Nós temos a vontade ativa, decretiva, né, como os teólogos chamam, de Deus, e a permissiva. Mas no final, todas as coisas, elas vêm da mão de Deus, né? Tudo que está acontecendo porque Deus quis, porque Deus permitiu. Ele estabelece tudo. No versículo
11 diz, ele fez. Né? No 14 deixa muito claro que nada pode mudar. Né? O que Deus fez, ninguém muda. Se isso está de acordo com o propósito de Deus, ninguém pode fazer nada quanto a isso. Então Deus, ele é soberano. Deus, ele fez todas as coisas. Você acha que você trabalhou algum dia em vão? Você acha que aconteceu uma tragédia ou você ficou doente em vão? Você acha que alguém morreu em vão? Você acha que alguém faliu em vão? Não. Todas as coisas, por mais que seja difícil de entender, estão debaixo da soberania e do controle de Deus. Tudo está acontecendo no tempo dele. Todas as coisas é no tempo de Deus, e se é no tempo de Deus, é o tempo certo. Então, não interessa o que esteja acontecendo, tudo está acontecendo da maneira de Deus, no tempo de Deus, e ele não desperdiça nada. Eu e você desperdiçamos tempo, mas Deus não. Deus, ele não desperdiça nada. Né? Para muitos, o que tem acontecido é uma tragédia, né? Mas com certeza para Deus não é. Né? Deus, no plano soberano, amoroso e sábio dele, ele sabe exatamente o que tem acontecido, ele planejou e ele fez e ele permitiu tudo o que está acontecendo para cumprir com os seus propósitos. E com o libertador é isso, quando a gente discerne não só os tempos, mas também a soberania de Deus. E aí você fala, pô, eu não aguento mais ouvir falar sobre a soberania de Deus. Né? Eu sei que Deus é soberano. Não, nós precisamos pensar nisso. Deus, ele é soberano. Isso é muito importante. Lembram da história de José? Os irmãos tinham um plano, vamos acabar com a vida desse sonhador. E Deus tinha um outro plano. Né? Por meio desse sonhador, eu vou salvar o meu povo da fome que Deus mandou. O texto em Salmo diz que Deus, ele enviou aquela fome. Né? Nós não conseguimos entender, nós não temos as respostas, mas Deus, ele é soberano sobre a sua história, sobre o tempo. E Deus, ele é soberano sobre o que está acontecendo agora na sua vida. E graças a Deus por isso. Muitas vezes a gente enxerga como se fosse... Você já tapeçaria, como que eles fazem, como eles tecem o tapete? Embaixo, se você olhar de baixo, todas aquelas cores, né, aquelas linhas todas entrelaçadas, é uma verdadeira bagunça. Mas quando você olha de cima, você tem uma outra visão. Você tem a figura, né, a imagem, né, bonita, colorida, toda organizada, toda perfeita, né, no seu devido lugar. E Salomão, ele está olhando para o mundo, né, aqui de uma perspectiva mundana, né, as coisas como elas são. Só que quando a gente começa a olhar, a vislumbrar o que Deus está fazendo por meio dessa bagunça, o que vai acontecer, uma perspectiva acima do sol, já muda. Então, precisava que alguém viesse lá de cima do sol, né, para nos mostrar que toda essa bagunça tem um plano, né, tem um propósito. E foi o que Jesus Cristo fez. Ele sai lá de cima do sol, ele vem na bagunça das nossas vidas, né, ele vive a vida que a gente não poderia viver e não vivemos. Ele morre a nossa morte para que nós não morramos nunca mais. Né? E o fato dele ter vindo e falado como que é acima do sol, muda toda a nossa perspectiva. Ele não só disse como que é acima do sol, mas ele abriu o caminho. E um dia nós veremos, entenderemos, né, que toda essa bagunça tinha um propósito. Né? Deus, ele está fazendo por meio desses tempos ruins uma grande obra de arte. E graças a Deus que nós temos um vislumbre do que está acima do sol, né? Do outro lado do tapete. E as pessoas que não conhecem Deus, elas não conseguem ver. E como deve ser difícil, né? Você olhar para as tragédias, como esse mundo é cruel, como esse mundo é ruim, depois da queda, como ele afetou todas as coisas, e você não ter nenhuma perspectiva acima do sol. Graças a Deus nós temos, graças a Deus.
E tudo isso ele tem um propósito. Olha esse versículo, que versículo lindo. O versículo 11, olha só o que diz. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Mas a palavra diz que Deus ele colocou o anseio pela eternidade. Eu gosto dessa tradução. Aqui a NVI, eu acho que ela mandou bem. O anseio pela eternidade. No original, seria como se Deus tivesse colocado o para sempre no coração do homem. E Deus ele colocou esse anseio da eternidade no nosso coração. Então, quando nós olhamos para essa bagunça, quando nós experimentamos o caos, algo dentro de nós grita, clama por algo melhor. Isso Deus ele fez para que nós não... para que eu não fique tranquilo com o que está acontecendo, para que eu não me satisfaça com esse mundo. Então ele colocou a eternidade no nosso coração para que a gente busque ele, para que a gente olhe isso e fale assim, não foi para isso que eu fui criado. E não foi mesmo. Que a gente olhe para a bagunça das coisas, para a maneira como as coisas têm acontecido e anseie por algo maior, melhor. E Deus ele tem preparado algo muito maior e melhor para aqueles que confiam em Jesus Cristo. Graças a Deus, existe um tempo em que tudo será refeito, todas as coisas. Esse mundo imperfeito, cheio de altos e baixos, ele não mais existirá. E aqueles que confiarem em Jesus Cristo vão para um lugar perfeito, onde não tem mais o caos, não tem mais o choro, não tem mais as tretas do nosso dia a dia. Agora, enquanto isso não acontece, o que Salomão diz para a gente? Aproveite. Aproveite as coisas boas que Deus te deu. Aproveite o fruto do seu trabalho. Então, quando existe duas realidades aqui. A realidade mundana, de que as coisas, como nós vimos, a primeira realidade, tem altos e baixos, coisas boas e ruins. Existe a realidade espiritual, em que nós não usufruímos por completo daquilo que Deus está preparando, da eternidade. Só que quando nós temos a perspectiva, nós discernimos os tempos maus, os tempos bons, com o discernimento de que Deus é soberano e ele tem um propósito, ele está trabalhando para algo muito maior, nós discernimos o lado espiritual, nós conseguimos aproveitar, mesmo em dias difíceis, como que a gente está passando, de forma diferente. E aí fica então a dica de Salomão para a gente. Aproveitem, isso é bom. Deus ele tem nos dado muitas coisas. Os versículos 12 e 14, eu vou ler de novo. 12 e 14. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Então, a terceira realidade que eu vejo aqui no texto é que Deus ele nos deu um presente. Não fique preso no passado, nem preso no futuro, mas aproveite o presente e os presentes que Deus nos deu. Deus ele nos deu muitas coisas, A grande maioria de nós temos muito mais do que nós necessitamos, Então a grande ideia é, existe os dias bons, os dias ruins, aprenda a discernir esses dias com a luz da palavra, confie em Deus, Ele é soberano, Ele tem um plano para tudo isso, e Ele colocou a eternidade no nosso coração. Na verdade, todos aqueles que já colocaram a sua fé em Jesus Cristo já receberam esse Deus eterno no coração. E então, discernindo essas coisas, nós podemos aproveitar o presente, mesmo em meio ao caos, de maneira diferente. Eu fiquei olhando para o Noah, pensando, como eu poderia ilustrar isso. O Noah, diferente das meninas, que já é outra fase,
né, é muito fácil agradar, né? Então muitas vezes a gente fica assim, puxa, coitado das crianças, coitado das crianças. E talvez eles são os que mais estão curtindo, menos preocupado. Você já viu a criança que ganha um presente e ela fica mais vidrada com o embrulho, né, com o pacote, do que com o próprio presente, o brinquedo que é mais caro, né? Então eu fiquei pensando, quando a gente olha para a eternidade, né? Quando a gente encara, discerne esses dias maus, esses dias bons, da perspectiva da eternidade, a gente consegue curtir as pequenas coisas do dia a dia. E eu espero que a gente possa curtir como o Noah, né? O Noah não importa o que ele está fazendo. Não importa se é brincar de carrinho, se é assistir televisão, se é ficar correndo igual um doido em volta da mesa, se é ficar pulando, não importa. O que importa para ele é estar com a gente. Então, se eu falar, Noah, vamos fazer tal, vamos. Não interessa o que a gente for fazer. Eu estando com ele, ele está amarradão. Então, que a gente seja como os nossos pequenos, né? Depois as meninas já vão crescendo e já começa a ficar mais parecido com a gente. Já começa a reclamar. Mas quantas vezes o seu filho falou, pai, essa é a melhor comida que eu já comi? Não é? Quantas vezes eu já escutei isso? Que possamos encarar, né, tudo que Deus nos deu, que é presente da mão dele, dessa forma. Entendendo que ele é soberano, nós podemos confiar nele e desfrutar, né, enquanto há tempo. Enquanto a gente tem um tempo aqui. A gente não sabe quanto tempo a gente tem. Então, que possamos ter a fé de uma criança e curtir o que temos como uma criança. Confiando no papai como uma criança. Descansando na soberania de Deus, do mesmo jeito que eles descansam, né, quando o pai está presente. E aproveitar tudo que ele nos deu. Eu coloquei algumas perguntas aqui para a gente meditar. Né? Como discernir os tempos nos ajuda a aproveitar todas as oportunidades. Né? Então, nós vimos Salomão, a grande ideia, né? Aprenda a discernir os tempos, né? Descanse na soberania de Deus, seus propósitos são bons e curta. Né? Aproveite cada momento. Quais alguns dos tempos mais marcantes do seu passado? Como você está encarando esse período de pandemia? Quais são os perrengues que você está passando? O que você tem buscado na sua vida? Que coisas que te animam em ver Deus transformar quando chegar o tempo certo, quando chegar a hora? Então, aproveite o tempo com a sua família, né? Deus nos deu esse tempo precioso. Aproveite os presentes que Deus te deu, né? Desfrute de tudo que Ele te deu. Nisto há sabedoria, é o que Salomão está falando para a gente. E ele conclui o seu livro. Lá no final, se eu não me engano, no capítulo 12, ele diz, depois de ele analisar tudo, ele conclui, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Se nós tememos a Deus, não precisamos mais temer nada. Se você teme a Deus, descansa, porque Ele está no controle de tudo. E Salomão, então, ele vem com essas palavras sábias. Tenha o mesmo empenho que você tem nos dias bons para curtir aquilo que Deus te deu. Amém? E tenha o mesmo empenho de não espalhar o vírus para espalhar o amor, espalhar o evangelho. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra, que ela é maravilhosa. Obrigado pela sua instrução, sempre em momento oportuno. Obrigado que o Senhor é o Deus do tempo e o Senhor nos ensina a desfrutar dos dias maus de uma perspectiva eterna. E como isso faz diferença, Pai. Como isso faz com que descansemos e isso faz com que traz paz ao nosso coração e faz com que também a gente curta as menores coisas. Muito obrigado que o Senhor colocou no nosso coração
é um anseio pela eternidade. E obrigado que o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo, que é o caminho para esse lugar maravilhoso, acima do sol, esse outro lado do tapete, onde o Senhor fez um lindo e maravilhoso trabalho. Senhor, que possamos viver o dia a dia, não presos no passado nem no futuro, mas aproveitando o presente, com todos os presentes que o Senhor tem nos dado. Louvado seja o Senhor, bendito seja o seu nome. Nós te agradecemos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, grande abraço. Mais uma vez, um prazer enorme estar com vocês. Bom poder ter esse tempo juntos. Deus abençoe e até a próxima. Até breve, se Deus quiser.